Olá pessoal, hoje aqui no Codefólio nós vamos aprender a utilizar o Union, o Join e o Cross Join em banco de dados. E aí pessoal, beleza? No vídeo anterior a gente começou a explorar um pouquinho mais sobre a álgebra relacional e vimos também como usar as operações de seleção e projeção para trabalhar com dados. Hoje nós vamos continuar esse papo e falar sobre Union, Join e Cross Join, que são operações super importantes para combinar dados de diferentes tabelas, que como vimos também podemos chamar de relações. Seguindo com os operadores básicos, nós temos a união, ou union, que combina as linhas de duas relações que têm o mesmo esquema, ou seja, o mesmo número e o mesmo tipo de atributo entre elas. Já a junção, ou join, combina as linhas de duas tabelas com base em uma condição específica. Um exemplo bem comum é a junção natural, ou a natural join, que combina as tabelas com base nos tipos de atributos comuns. Já o produto cartesiano, ou cross-join, combina as linhas de uma tabela com as linhas de outra tabela, criando assim as combinações possíveis. Antes de tudo, vale relembrar a tabela que nós usamos no vídeo anterior, a tabela de estudantes. Nela, temos informações como o ID, o nome, o curso e a idade de alguns estudantes. Para o exemplo desse vídeo, vamos imaginar que além da tabela estudantes, também exista a tabela estudantes intercâmbio, que contém as informações de alunos que pendem um intercâmbio. Esses alunos foram cadastrados em uma tabela diferente daqueles que são nativos da instituição. Essa tabela contém a exata mesma estrutura da tabela de estudantes, ou seja, com os mesmos atributos. Porém, os registros dela são diferentes. Logo, cada linha contém uma informação sobre um estudante diferente daqueles que estavam na tabela de estudantes. Agora, com o Union, nós conseguimos combinar os dados de duas tabelas em uma só, criando uma lista única de estudantes. Ela junta as informações sem duplicar nenhuma linha, ou seja, se o estudante aparecer nas duas tabelas, ele só será exibido uma vez. Vale lembrar que, para o Union funcionar, as tabelas precisam ter o mesmo número de colunas e os tipos de dados dessas colunas também precisam ser compatíveis entre si. Então, vimos que a operação Union funciona muito bem para situações onde duas tabelas possuem a mesma estrutura. Agora, vamos analisar uma situação um pouco diferente. Imagine que você precisa descobrir qual é o coordenador responsável pelo curso de cada aluno. Ou seja, estamos falando de informações que estão em tabelas distintas e com uma estrutura diferente, a tabela do aluno e a tabela do curso. Para resolver essa necessidade, podemos usar como recurso a operação de junção, a join. A operação join é uma das mais usadas em banco de dados e serve para juntar informações de tabelas diferentes com base em uma só condição. O join vai ligar a tabela de estudantes à tabela de cursos, usando o nome do curso como um ponto de conexão. Assim conseguimos saber, por exemplo, quem é o coordenador de cada estudante. O join é bem útil quando a gente quer cruzar informações de tabelas diferentes e criar alguma coisa mais complexa a partir disso. E por fim, nós temos o cross-join. Ele é diferente do join porque aqui a gente combina todas as linhas de uma tabela com todas as linhas de uma outra tabela. Ou seja, ele gera o produto cartesiano dessas duas tabelas. No nosso exemplo, se pegarmos a tabela estudantes e fizermos um cross-join com a tabela de cursos, vamos criar pares entre cada estudante e cada curso. Isso pode ser útil em situações específicas, mas na maioria dos casos o cross-join é só um ponto de partida para operações mais complexas. Buenas gurizada, esse aqui foi o nosso vídeo sobre Union, Join e Cross Join. Se você gostou e eu espero que tenha gostado, vai no nosso canal que vai ter mais vídeos sobre banco de dados. E é isso, até a próxima aqui no Codefólio.